da presença do Espírito amigo do nosso coração nesse instante. Abençoa o nosso companheiro Marcos, palestrante da noite. Muita alegria revê-lo, companheiro de tantos anos, luta na nossa vida, que ele possa ser abençoado e amparado. Que possamos ter uma boa semana de muito estudo. Que assim seja. Boa noite. Primeiro eu quero mostrar a nossa filha coincidência, hoje que 19 comemora realmente essa jornalista que é a coincidência da abertura da semana, exatamente no dia 19. É uma semana festiva, vamos aqui fazer o nosso estudo e aproveitar para fazer o nosso temos aí o que já foi dito a Feira do Espírita e se vazar pela primeira vez, vamos fazer uma vez dentro da semana, que é aqui dentro da sede. Eu não deixo, não posso deixar de registrar também uma forma, foi que o nosso companheiro nosso foi chamado para todos os semana passada. Isso não deixa de deixar constrangido. Porque na verdade nós sabemos tudo que eles estão fazendo, ele cumpriu bem a tarefa na matéria, mas eu estou trabalhando no plano espiritual. Nós estamos esperando que possamos ter a capacidade e a honra de ter a influência dele para continuar no trabalho. Atualmente a casa secretaria, mas todas as casas espíritas, porque como presidente da União Espírita, como presidente do Conselho de Administração do André Luiz, ele trouxe a sua contribuição durante o seu período aqui na matéria. Então, de qualquer forma, ele também terá algumas corações para que continue recebendo a palavra de CT e também possa nos trazer um pouco de ajuda. Nosso amigo Marco Carvalho vai fazer a nossa estudo dessa noite, seja bem-vindo mais uma vez, de qualquer forma, também na prefeitura da casa, lembrando o seu pai Isaac também, essa semana o Isaac está por aí, está sempre influenciando, está sempre falando com ele, e ontem a entrega das obras da Casa de Colina, e lá foi lembrado lá realmente, e pelo jeito estava lá presente, né? Porque na verdade também o trabalhador cumpriu também bem com a. Então que possamos aproveitar a semana, não só para estudarmos um pouco mais, mas também para podermos confraternizarmos durante essa semana junto com o Sérgio Xavier, hoje principalmente, que seria o seu aniversário da tarde. Deixo a palavra com o Marcos e depois podemos dar a outra vez. Boa noite a todos, né? Eu acho que é melhor eu vou propor, Para a gente é uma alegria muito grande a gente retornar essa casa, enquanto o Guadal estava tentando a gente estava fazendo uma viagem no tempo, né? Eu entrei nessa casa aqui, não sei se todo mundo conheceu o seu Peneirinho, chegaram a conhecer, e era nesse salão que uma reunião de uma mesa, né, que dirigiam aqui no Mediúnico, e aí eu sentei numa cadeira e fui convidado até aqui comigo. Aí pensava, o meu início, óbvio que você era jovem, né? Eu fiquei no crédito, nós olhamos gente aqui que trabalhou na cadeia, que era 30 anos atrás, nós tínhamos também um trabalho muito sério, dentro da presidencial de médicos, um trabalho interessante. Eu lembrei de ensinar da Marlene também, que é uma companheira ativa nessa casa, né? Para a gente é uma alegria a gente retornar. Nós não vamos fazer palestra, nós vamos conversar.
rara, né? Em termos de instituições, a permanência de um trabalho tão ativo, né? Pungente, permanecer tentativas doutrinárias e equilíbrio, né? Nós vamos conversar sobre mediunidade no trabalho. Seria sempre interessante nós reflexionarmos ou definirmos como é que nós poderemos definir mediunidade. O que viria a ser mediunidade? Nós podemos definir mediunidade como uma faculdade inerente a todo ser intercâmbio, sintonia, afinidade. E quando nós falamos de mediunidade, nós estamos falando de intermediários, ou seja, médios, aqueles que intermediam as forças do mundo espiritual com os planos materiais. Então poderíamos definir médios como intermediários, como pontes, né? Como elos de ligação entre o plano espiritual e o plano físico. Mas é interessante nós reflexionar que a mediunidade não é um fenômeno novo na Terra. Em todas as épocas, em todos os tempos, nós temos notícias do fenômeno mediúnico. Não foi a doutrina espírita que descobriu os fenômenos mediúnicos. Nós encontramos os fenômenos mediúnicos na mais remota antiguidade, na Caldeia antiga, através dos magos, no Egito, nos tempos de Ísia, através dos sacerdotes, na Alexandria, na Grécia, na Roma antiga, através das pilonisas, oráculos e adivinhos. E toda a história antiga está marcada pela interferência do mundo espiritual junto ao plano físico. E como é que foi estudar e dimensionar esses fenômenos, esclarecer e iluminar a luz de ensinamentos mais amplos? Mas antes de Kardec, nós temos Jesus iluminando e trazendo o fenômeno mediúnico à praça pública. Se até então, antes da vida do mestre que veio da Terra, o fenômeno mediúnico era explorado através de grupos iniciáticos como forma de poder e dominação, como é o mestre trazer os fenômenos do intercâmbio espiritual para a praça pública, demonstrando a ação e a interação do mundo espiritual superior e inferior. Todos nós conhecemos o célebre encontro do mestre querido com o endemoniado de Gadara, com os atormentados, com os espíritos infelizes, assim como, através da sua palavra magnânima, estabelecendo contatos com Moisés, né, no Monte Tabor, nos trazendo ensinamentos mais amplos. É interessante, então, atuarmos que a mediunidade não é fenômeno novo, mas o que tem então de diferente no conhecimento trazido pelo nosso Mestre Jesus e do próprio Kardec da codificação? Médios todos nós somos, porque a mediunidade se expressa basicamente através da mente e do pensamento. E todos nós temos na nossa mente propriedade de transmitir ideias, pensamentos e emoções, assim como a nossa mente é receptora, ou seja, capaz de receber pensamentos, ideias e emoções. Muitos de nós temos intermediado as forças sombrias, e a história está repleta de mentes intermediadores na Terra. Se recuarmos no tempo, veremos Calígula aprisionado de mentes infelizes, estabelecendo o predomínio da sexualidade desvairada no Império Romano. Diversos outros, Hitler, intermediário das sombras, Gengis Khan, e a história está cheia de intermediações de dor e sofrimento. Mas a mensagem do nosso Mestre Jesus consiga-nos intermediar as forças superiores. E o Mestre querido foi um homem intermediário, não de qualquer força do mundo espiritual, mas intermediário entre Deus e os homens na Terra. Todos nós que amamos o cristianismo, que amamos a doutrina espírita, não somos simplesmente concitados a intermediarmos forças do mundo espiritual, mas somos concitados a intermediar os valores do reino da Terra. É por isso que Jesus
montou a primeira equipe mediúnica da Terra. E qual foi a primeira equipe mediúnica da Terra? Você sabe? Os apóstolos, concitando a intermediar o amor, concitando a intermediar a cura, concitando-nos a intermediar a libertação da escravidão muito secular e a escravidão dos nossos vícios e das nossas paixões. Nessa, querido, não foi reconhecido porque o povo hebreu aguardava um libertador da opressão econômica e política a qual se fazia presente na época. Mas nessa ele era o libertador das nossas consciências, da maior de todas as escravidões, que é a escravidão por veículo do crime, das paixões impeditivas do nosso progresso, da nossa evolução e da nossa felicidade. Todos nós aportamos na terra para sermos felizes, para crescermos, para evoluirmos, para progredirmos. Então, o convite a todos nós que trabalhamos na seara espírita, na condição de intermediários, é o convite da intermediação do amor e da fraternidade. Comumente, temos um equívoco de achar que reuniões mediúnicas não são aquelas as quais estabelece o contato direto com os benfeitores ou sofredores do mundo espiritual. Toda tarefa da casa espírita é mediúnica, porque toda ela estabelece laços de vinculação no bem ou no mal. A todo momento nós intermediamos alguma força. A caridade, o entendimento, o conhecimento, a paciência, a tolerância, o carinho, o amparo, o socorro, a orientação. Qualquer tarefa, nós somos intermediários das forças superiores. Nem falar aqui no passado, mas o que diz esse passado talvez não para abrir o angariar recursos para amparar aquilo que seja. Essa atividade nos parece de cunho material, mas não é atividade de cunho espiritual, porque ali se intermedia o amor e o bem. Ali se desperta no corações de muitos a crença que não existe amor e violência, amparo e auxílio na terra. Qualquer tarefa na casa espírita é uma atividade mediúnica, porque nós nos relacionaremos com o mundo espiritual através daqueles que se propõem a amparar, auxiliar, enxugar lágrimas, melhorar a penúria material, curar as doenças do corpo, aliviar as doenças da alma, de maneira que se faz imprescindível unir os esforços no meio de trabalho mais compacta, com uma visão mais dinâmica de responsabilidade, de compromisso, de participação de todos nós. Nenhum de nós pode viver na casa espírita como se fôssemos uma ilha, ou seja, a minha tarefa é essa, a outra não me diz respeito, a campanha do Rio, ou a visita fraterna, o que seja, não tem nada a ver comigo, é claro que tem, porque aí também está uma frente de amparo, de auxílio. E todos nós somos concitados a manter viva qualquer frente de amparo semelhante, de amor e de fraternidade. Especificamente, sobre um trabalho mais amplo de mediunidade, nós vamos conversar sobre uma reunião mediúnica em si, sobre alguns quesitos que são interessantes, numa equipe de trabalho mais ostensivo, mas sem perder de vista toda tarefa é mediúnica, porque todas elas nós intermediaremos sentimentos, emoções, desejos, esperanças ou sofrimento financeiros. Quais seriam os fatores necessários para alguém que está numa atividade que nós chamaremos de mediunidade mais ostensiva ou no intercâmbio mais direto com os benfeitores da vida? Digamos que nós fôssemos montar, nos grupos espíritas normalmente o fazem, uma reunião mediúnica. Quais seriam os fatores que nós deveríamos observar para selecionar companheiros que pudessem
sou o mais novo aqui dessa casa. Tem gente aqui muito mais velha do que eu. Mas eu fico à vontade para perguntar, né? Ok? O que vocês acham? Tem uma lâmina ali também que eu vou pôr de uma cola, que vai ficar fácil. Hoje uma amiga minha me passou um e-mail, né? Lembrando dos nossos tempos escolares, de sensação de preto. E aí, quando ela nos estudava, ela usava uma cola do tempo ruim, esse mau exemplo, né? Eu falei, não fala para os nossos filhos, não. Mas então, como é que nós poderíamos, que fatores seriam interessantes se nós fôssemos montar uma equipe mediúnica aqui no século? Primeiro, teriam que ser pessoas que não têm compromisso com a casa, se suportam. Sim, mas a primeira condição é que a pessoa tenha compromisso com o quê? Com essa casa. Sim, seja espírita, né? E tenha compromisso com essa casa. Porque nós não podemos montar reunião de grupos com vigilância. A pessoa que aparece aqui só para aquela reunião. Mas tem que ser pessoas que têm comprometimento com a casa, que têm afinidade com a casa, que ame essa tarefa, que participe de tudo que ocorre na casa. Por que isso? Porque nós não falamos que toda atividade mediúnica é mediúnica, que tudo nos interessa, que tudo nos importa. Não nos interessa o companheiro que só chega aqui para uma reunião mediúnica. Esse companheiro, em que pese ser de boa vontade, nos auxiliar, às vezes não tem grande comprometimento com a casa, não sabe o que está acontecendo nessa casa. Então, a primeira condição para que nós façamos parte de um tipo de mediúnica mais ostensiva é que nós tenhamos comprometimento com a casa. Então, eu não posso ficar convidando gente de outro centro, de outro lugar, para vir fazer parte da minha equipe, não. Tem que ser com o meu pessoal. Tem que ser com a turma formada aqui, tem que ser com gente que gosta, que conhece uns aos outros, que conhece essa cultura, essa filosofia, que tem elos de amizade com as pessoas que aqui estão. O que mais que precisaria? Eu vou pegar meu óculos, porque eu fiz 38 semana passada, então não estou enxergando bem. Vocês acreditam que eu tenho 38, não tem? Hein? Começa. Sei, né? Deve ser outra vida, né? Deixa eu pôr meu óculos aqui e pegar aqui uma lâmina aqui que nós vamos pôr. Quando nós vamos montar uma equipe mediúnica, não basta ser uma equipe qualquer. Nós queremos um trabalho com o quê? Qualidade, é isso? Porque a qualidade determinará a assistência que nós vamos ter com o mundo espiritual. Deixa eu tapar o papel aqui, senão vai perder a cara. Deixa eu tapar o papel aqui, senão vai perder. Todo mundo cola tudo aí, não tem nada para falar. Então nós estamos falando que temos que ter critérios, entende? E esses critérios são importantes por quê? Primeiro, porque a condição mental e o nível dos participantes dessa reunião vai determinar o quê? A sintonia, a atividade e a vinculação ao mundo espiritual. Então é natural que as equipes espirituais são avaliadas no potencial, na capacidade dela, nos recursos que o trabalho ela pode fazer. Então vamos dar um exemplo aqui. Se nós pegarmos lá o livro Missionários da Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar um capítulo múltiplo, psicógrafo, onde os benfeitores avaliam a capacidade sentimental dos participantes de uma reunião mediúnica. Então é natural que todas as casas espíritas, aquelas casas espíritas sérias, elas são catalogadas no mundo espiritual e são avaliados cada pessoa individualmente e depois no conjunto, na soma dessas individualidades, para se projetar o trabalho, os recursos e os tipos de empreendimento que podem fazer com esse grupo. Então vamos dar um exemplo seguinte. O mundo espiritual não é amador, são entidades que têm conhecimento, têm propostas de crescimento, de progresso, têm planos de dimensão espiritual avançada. E é natural que aquelas
Digamos que nós fôssemos atender um doente. Facilmente nós sabemos quais são os hospitais que detêm maior tecnologia em Belo Horizonte, nós sabemos que tem um grupo técnico de profissional mais capacitados, mais habilitados, né? Com maior tecnologia e capacidade de fazer frente a determinadas propostas ou determinadas dificuldades. Então nós podemos dizer que as casas espíritas, como grandes hospitais, como grandes escolas de libertação, como grandes postos de atendimento e de auxílio ao semelhante no plano físico, também são dimensionadas em função dos recursos que ela possa oferecer. E esses recursos estão vinculados à individualidade, que somada oferece um conjunto. Então vamos dar um exemplo simples. Pelo nível de conhecimento que tem esse grupo espiritual. Então, digamos que nós tenhamos na casa de Célia participantes, não estou falando de frequentadores, estou falando de participantes de atividade, tenhamos 150 pessoas, eu não sei quantos são. Então, um escritor avalia qual é o nível de conhecimento que tem esse grupo em matéria de conhecimento, qual é o nível dos seus estudos, qual é o nível da sua evangelização da criança, qual é o nível da sua mocidade, qual é o nível das suas palestras. E, em cima disso, eles qualificam e classificam o grupo no campo, por exemplo, da divulgação. Esse grupo tem melhores recursos. Então, nós não vamos trabalhar só com grupos de encarnados. Então, como lá nós vamos reunir os mensageiros, eles vão recrutar milhares de desencarnados e passar a levar nas palestras, nas reuniões de iluminação dessa casa. Mas se a casa for mal orientada, não digo o caso aqui, se a casa é muito bem orientada, se a casa não tiver uma boa estrutura de conhecimento, não for segura, é natural que os espíritos superiores não vão encaminhar milhares de espíritos naquelas reuniões. Concordam comigo? E assim eles vão avaliando nas questões materiais. Qual é o poder aquisitivo desse grupo? É um grupo com poder aquisitivo. O que nós podemos fazer de qualidade material? Ela falou em 800 quilos, mas 800 quilos, às vezes, com um grupo que tem recurso, não é nada. Poderia se fazer muito mais. Às vezes nós estamos fazendo mínimo, às vezes é muito, dentro do quê? E muito ou pouco depende do quê? Dos recursos e daquelas pessoas. Né? Talvez 100 quilos no outro grupo seja muito, talvez 500 para outro seja excelente, talvez 1000 para o outro não seja nada. Então depende das nossas capacidades de somar, de unir os esforços numa proposta mais ampla. Então as casas espíritas também são catalogadas e ajustadas ao trabalho espiritual que ela pode fazer, está vinculada ao que ela pode oferecer. E o que ela pode oferecer está vinculada ao nível de comprometimento, de educação, de evolução, de progresso da sua vida. Então, digamos que fosse que os amigos espirituais fizessem uma proposta, por exemplo, de doutrinar 5.000 espíritos drogatísticos. Trazer 5.000 espíritos para doutrinarem em reuniões de desobsessão. Então eles perguntaram assim: lá no Brasil, quais são as casas espíritas que têm grupos mediúnicos bem estruturados para nós desenvolvermos uma tarefa junto a drogatísticos? Nós estamos numa empreitada de esclarecer nesse momento 5.000 entidades. Então eles selecionam lá. Olha, lá na casa de Célia tem uma reunião de obsessão muito bem estruturada. Dirigentes, médicos que se propõem, pessoas seguras, tranquilas, tudo bem. Selecionaram 10 casas no Brasil, 500 espíritos para cada casa, e vão passar a encaminhar uma cota de 500 espíritos para a reunião do céu. E de repente, começa a vir grandes espíritos vinculados à droga na reunião, ninguém está entendendo bem o que é aquilo, mas faz parte de um projeto. Chamou a Célia Xavier lá no mundo espiritual, perguntou: Célia, nós estamos querendo que a instituição lá participasse desse projeto. Você está de acordo? Quer participar perfeitamente? Então vamos programar, doutrinar esses 500 espíritos. Não, nós vamos enfrentar as hostes das trevas
estão atacando o esse balanços bem organizados, bem estruturados em regiões inferiores. Nós vamos trazer essas entidades hipnotizadoras, dirigentes das trevas, entidades fascinadas no campo do sexo, mistificadores que estão encontrando no espiritismo. Então nós precisamos de casas bem estruturadas. Quem pode nos auxiliar lá no Brasil? Seleciona lá no Rio, na Brasília, em São Paulo, em Belo Horizonte, e digamos que a casa espera que vai selecionar. Então eles vão começar a ter muito discípulo complicadíssimo na sociedade. Então é importante que nós tenhamos uma visão, não acanhada do nosso trabalho. O nosso trabalho não é pequeno, como às vezes a gente aponta, não acanhado. E nem os benfeitores da vida maior trabalham em dimensões tão acanhadas. Às vezes, numa reunião mediúnica, nós trabalhamos com portais de doutrinação. Às vezes traz um biótipo, um espírito para comunicar. Mas a doutrinação ocorre em dimensões, às vezes envolvendo 10, 15, 20 mil espíritos ao mesmo tempo. Porque, do contrário, trazer 2, 3, esses espíritos é interessante. Mas gente de milhares de entidades que estão em dor e sofrimento, seria um trabalho muito lento, muito doloroso. Os amigos espirituais superior trabalham em dimensões muito amplas. E nós, da casa de cedo, precisamos de visões mais avançadas. Então, quanto à escolha dos nossos, até que hora que eu tenho, hein? 9 horas? Ok. Vocês querem colocar o vinho na panela, né? Então, brincadeira, viu, gente? Dá tranquilo. Então, nós temos que selecionar a nossa equipe, porque às vezes os trabalhos são amplos. E se a nossa equipe não for bem estruturada, bem treinada, o trabalho vai ser o quê? Mediúnico. Ninguém vai realizar. Para participar de determinadas atividades, nós teremos que ter condição de participar. Então, a nossa equipe, em qualquer atividade, é importante. As pessoas falam assim: tem uns meninos que reúnem aí na mocidade. Olha, não tem um negócio de menino que reúne na mocidade, não. Trabalho que atinge a mente jovem extremamente sério. Nosso negócio aqui é reunião mediúnica. Não importa muito. Por quê? Porque o jovem mal orientado, encarnado ou desencarnado, nós vamos atender lá na frente da reunião de obsessão, enlouquecido, obsediado. Então, por que não trabalhar na terapêutica do conhecimento preventivo lá atrás? Então, a evangelização da criança é coisa importantíssima. Importantíssima. Por quê? As aulas têm que ser de excelente nível, porque a criança não consegue nem rebater esse tipo de ideias erradas. Então, nós temos que ter certeza que o nosso evangelizador tem conhecimento para dar, tem que formá-lo nas nossas reuniões de estudo, temos que acompanhá-lo, não ter intermediário do conhecimento, e numa mente que é feliz, vamos dizer assim, para aquela vida, que não está questionado o conhecimento, e se o conhecimento vier de forma errada, vai fixar errada. Então, na aquisição, com todas as tarefas de conhecimento, com toda a atividade que envolve, a casa. Vamos avançar um pouquinho. Pode tirar isso aí. Primeira coisa, então, nós falamos conhecimento básico e conhecimento dos objetivos do centro. Qual é o objetivo dessa casa? A gente tem que saber. Eu vou frequentar uma casa, não sei qual é o objetivo dessa casa, mas se propõe essa casa. Eles falam do estatuto. O que esses fundadores aqui fizeram? Qual era a ideia deles? Qual eram as propostas? As propostas eram ter uma creche, era ter isso, ter aquilo, porque senão nós desviamos, acabamos com o trabalho todo. E as casas, às vezes, têm compromissos em determinadas áreas. A gente não pode chegar aqui e entender, tem que fechar lá, como é que chama o lado de esperança, né? Eu vou fechar porque eu acho não, cara. São objetivos. Exatamente. Então a gente tem que saber, as casas têm objetivos. Objetivos não só nossos de encarnar, objetivos espirituais. Então é preciso a gente ter visões mais abrangentes. Se nós não pudermos ampliar, fechar a tarefa, não dá sócio de veja. O que nós temos que dinamizar, fortalecer, melhorar, não é a dor e o sofrimento. Tudo que nós podemos fazer ainda é pouco no momento atual da casa. Então, o conhecimento dos objetivos da casa. Se a pessoa é nova na casa,
quer mudar tudo, diz que está tudo errado, né? Mas será que está tudo errado mesmo? Né? As coisas não são assim. Mas a gente sempre pode finalizar, melhorar, aperfeiçoar. Claro, né? Mas nós temos que conhecer objetivos, culturas, filosofia, quem inventou, como é que se mantém, como é que se sustenta, o que se faz, né? E unir-nos a essas propostas. Puxa aí mais um pouquinho. Então, conhecimento básico. Outra coisa que nós chamamos para participar de uma equipe espiritual, nós podemos falar aqui mediúnica, é o que nós chamamos de base psicológica, motivação do trabalhador que tem interna. Nós poderíamos chamar de base pessoal, primeiro o interesse. É preciso ter interesse de crescer, de aprimorar. Criatura que não gosta de estudar, não gosta de ter, cada área mediúnica é complicada. E como é que nós vamos ter alguém para nos auxiliar na condição de trabalhadores esclarecidos que não conhece a doutrina espírita? A gente tem que conhecer a doutrina espírita. Tem que estudar a nova base, tem que conhecer, porque senão nós vamos ser facilmente enganados pelas forças da ignorância do sofrimento. Como nós vamos intermediar a libertação se nós não conhecemos a medicação, o remédio, a diretriz? Então, quanto mais conhecimento tiver a casa, menos chance dela se desviar e maior atitude do trabalho dela que ela pode fazer. Né? Porque a Terra, na realidade, o maior problema do ser humano é a ausência de conhecimento, e principalmente a ausência da prática do conhecimento. Porque às vezes a gente até tem um conhecimento intelectualizado, mas ele ainda não está vivenciado no comportamento, na atitude, na palavra, na conduta. Mas o maior problema na Terra é a ausência desse conhecimento e dessa vivência. Nós podemos encher a Terra de asilo, de hospitais, de creche, mas se não libertarmos o pensamento do ser, das paixões e dos vícios, nós vamos continuar encarnando na miséria, na fome e na orfandade, porque estamos vinculando a lei de causa e efeito dos humanos da dor e do sofrimento. Então é preciso auxiliar o ser. Se ele está hoje na orfandade, não tem que reencarnar no mundo orfandade, porque não soube dar valor dos pais, da família. Se ele está na penúria, precisando hoje de cesta básica, de um enxovalzinho, trabalhar a mente dele para que ele não tenha que amanhã encarnar novamente nesse tipo de prova e outras provas. Né? Então o conhecimento é fundamental. E aqueles que se propõem a trabalhar em equipes de iluminação têm que conhecer, têm que estudar. Então deve ser posição da formação das nossas equipes espirituais mediúnicas e até das nossas tarefas que se estude, que aquele grupo esteja vinculado ao campo do conhecimento, até para o progresso pessoal daqueles que caminham conosco, né? Devotamento, né? Devotamento vai nos trazer esses quesitos aí. A gente fala assim, a pessoa tem que ser assídua. Claro, mas a pessoa para ser assídua, ela tem que ter um devotamento a uma causa. Ela tem que amar aquilo que faz. Ela tem que entender a importância da sua presença. Ela tem que entender que ele faz diferença. E às vezes a gente acha que a gente não é importante, não tem nada demais a gente não comparecer, né? Eu tinha hoje vai passar esse negócio de máquina de escrever, tá? Hoje eu fico computador, né? Mas quando eu dava curso de relações humanas, treinando de gerente, eu usava um negócio, no meu tempo de defesa apropriada, esse negócio de máquina de escrever. Então a gente fica mostrando às pessoas como é que todo mundo é importante numa equipe e como é que faz uma diferença quando nós temos uma peça defeituosa. Então vamos escrever, vamos fazer de conta aqui, ó, é uma máquina de escrever, tá? Eu vou escrever assim, minha máquina de escrever, ok?
quantas letras tinha na máquina de escrever? 72, né? Os povo antigo me ajuda, não sei mais não. A minha máquina de escrever tem 52 letras, né? Mas apenas, né? Apenas uma está em com defeito, ok? Tem alguma coisa errada aqui? Faz alguma diferença aqui? Hein? Aonde está? Ah, tá. Aqui, né? Tá certo. É o que eu quis dar uma dica, né? Então é interessante. Apenas a letra A está com defeito. Mas vai fazer a diferença? Está perfeito o negócio dele? Tá bom, a gente está dando a entender, não tá? Mas está comprometido? Está comprometido. Às vezes esse é o médico que está dificultando a reunião. É aquele companheiro que deu um som além aqui. Agora, aqui nós temos a letra A. Agora, imagine se nós tivéssemos o E também. Tem várias letras aqui, mas nós estamos com duas com defeito. Começa a fazer uma diferença o quê? Enorme, começa? E se a gente comprometer mais uma ou duas letras aqui, ninguém vai entender nada. Nós estamos com 2 membros da equipe comprometidos. Olha a diferença como é que está fazendo o nosso trabalho de equipe. Digamos que a Silvana pediu arroz e 2 não estão trazendo arroz. Está comprometendo o conjunto? Ah, então o problema. O presidente traz, o fulano vai ganhar não sei quanto. Isso não vai fazer diferença, não. Faz ou não faz diferença? Então nós precisamos ter essas missões. Aqui nós estamos com 2 letras comprometidas. E está fazendo diferença. E se a gente comprometer mais alguma ali, é capaz de ninguém ler mais nada, não entende mais nada. Assim são os trabalhos espirituais aqui. Todos nós somos extremamente importantes. Todos nós somos letras desse alfabeto chamado amor, onde a vontade divina conta conosco, conta com a nossa volunidade, com a nossa dedicação, com o nosso comprometimento, com o nosso conhecimento, para que a gente, somando, possa construir o mundo. Né? E nós aí nos reportamos lá da casa do caminho, porque quando nós vemos o trabalho que Pedro e os apóstolos lá fizeram, a gente fala, gente, quem era esse povo? Miserável. Era um pescador. Só tinha gente pobre, miserável, sem conhecimento, né? Então, qual é o trabalho desse pessoal? Porque eles tinham comprometimento com a causa. Buscar, né? Ajuda, trabalhar, doar-se, no sentido mais claro da palavra. Então é interessante nós nos perguntarmos aqui na casa de Célia, que está fazendo aniversário hoje. Quem sou eu? Será que eu sou esse X assim? Sempre estou faltando? A minha corda sempre fica faltando? Será que eu sou essa letra A desconectada? Será que eu sou essa letra E desconectada? Ah, eu sou da equipe do enxovalzinho. Mas o time que está para fazer enxovalzinho, eu não vou. Eu fiz a tarefa para fazer, por exemplo, no dia. Todo mundo sabe que aqui tem que pagar a luz. Né? Todo tem que pagar a luz aí, gente. Paga a luz ou não paga aqui? Deve ter que pagar água, né? Tem que limpar esse chão. Giz, retrogerador chique, né, pô? Conquistou esse retrogerador aqui? Não tem, conquistou, ué. Eu quero participar, ué. Como é que mantém essa casa aqui? A gente entra, traz os tipos para tomar a representação da criança, toma passe, toma água fluida,
e não pergunta nada para ajudar a manter a casa, a gente tem que chegar ali na secretaria associar, né, presidente? Quanto que é essa mensalidade aí? Deixa eu somar com esse esforço, deixa eu pôr um tijolo no campo da iluminação. Ah, está acendendo essa luz física e espiritual. Mas eu estou ajudando. Eu pago aqui R$20 por dia, 30, 50, o que eu posso dar. Eu estou ajudando. E se nós não podemos entrar na saída aqui de dentro, como se a gente não tivesse nada como está acontecendo aqui dentro. Como se a gente achasse que tudo é de graça, caísse do céu. E a gente fica falando em amor, em fraternidade, dirigindo reunião, fazendo isso e aquilo outro. Mas quem vai manter a obra? É o materialista? É o crente? Quem tem que manter a obra? É o espírita. E nós temos que manter mesmo, assumindo as nossas responsabilidades. Não tinha ninguém ficar pedindo a gente para doar arroz, não. A gente viu falou que também não gastasse ali, tem que dar arroz, mas agora, vamos dividir entre nós aí. Quanto é a meta? A meta é 800 mil. Quantos frequentadores tem nessa casa? Divide aí, cada um fala assim, eu vou acabar com isso. Essa sua vida, ajudando, né? O negócio aqui vai ficar bom, depois vai ser 200 mil, não, é no dobro. Mas a gente está falando de acessibilidade, oportunidade, responsabilidade, preparação. Então, tudo na vida a gente tem que se preparar. A gente tem que se qualificar também. Gente sem qualificação hoje tem emprego? Tem? Antigamente, né, eu lembro a gente falava assim, vou fazer um curso superior, está resolvido, né? Assim, eu lembro na época do meu pai, rapaz, não tinha curso superior, meu Deus, né? Porque ninguém tinha estudo, não. Eu ponho 80 na classe, quem tinha curso superior? Ninguém. Então, o nosso projeto de vida era fazer um filho normal, né? Dar calcinha daquele vídeo, assim, que você falava. Hoje, minha gente, adianta só o diplominha de curso superior, não. Hoje eles já estão falando com a gente assim, no superior, pós-graduação, né? Mestrado, meio, né? Um negócio assim, você trabalhar. Antigamente, o meu avô fazia, para arrumar empresa, falava assim, você tem grupo? Ninguém tinha grupo. Vamos botar foto, tem primário, grupo era ótimo. Aí depois eles começaram a pedir ginásio, né? E tinha ginásio, você pega esse povo antigo e todo mundo estava contando com os empregos, o cara tinha ginásio. Depois eles pediram de segundo grau, né? Com datilografia. Depois, hoje está pedindo o quê? Curso superior, internet, 2, 3D, para pagar, ó. Pouco, não querendo pagar muito não, né? E por que no mundo espiritual a gente não tem que qualificar? Antes o Espírito falava, pega qualquer um aí, não tem mesmo que o espiritismo, né? Pega qualquer moço duro aí, primário. Mas hoje vocês não estão podendo escolher. Tem muita gente aí no espiritismo, dá para escolher um médico melhor, né? Então, praticamente, podia trabalhar com qualquer um, tem jeito. O cara tinha que ser seguido na rua, né? Hoje é até chique falar que é espírita, né? Então, os espíritas podem escolher eles melhor. Então, estamos discutindo qualificações melhores. Mas eu estou dizendo, gente, qualificação melhor, fazer um trabalho melhor, mais amplo, e até enfrenta momentos muito difíceis. Qualquer um de nós para com mais cuidado, observa as dificuldades, as grandes transições estão. E todos nós nos propomos auxiliar o Mestre Jesus, precisamos nos qualificar para se melhor. Qualificar no sentimento, qualificar no conhecimento, qualificar na fé, qualificar na renúncia. Todos nós vamos ser convidados a grandes perseguições. A dor está em todos os lados, em todos os países, no mundo inteiro. Não é privilégio já. As convulsões estão. E qualquer um de nós mais observador observa que mesmo nós, os lares espíritos, somos convulsionados. Problemas graves e muitos lares. O tempo em si enfrenta dificuldade. Daí necessidade
cuidado de vigilância, de conhecimento, de precaução, de amparo dos outros, né? Porque quando as dificuldades crescem, o que nós temos que fazer? Unir. Cada vez mais, né? E é importante que nós, dentro da casa de Cida, fiquemos atacando uns aos outros, criticando, como defender, é preciso unir. Porque as dificuldades estão unidas. E as penetrações das forças que querem impedir as grandes transições da Terra também estão. A doutrina de Cida tem sido atacada violentamente, como o cristianismo foi no segundo século, inclusive descaracterizado muitos dos seus conhecimentos. A doutrina de Cida não enfrenta um ataque imenso por ser uma doutrina de libertação. Então, mais atentos, mais dedicados nós temos que estar, mais fortalecidos, mais amparando uns aos outros. O problema do companheiro não precisa ser o mesmo. É preciso a gente observar como estão os nossos companheiros, o que está acontecendo com cada um, né? No seu lar, na sua família. É preciso termos mais amor nas pessoas, né? É preciso dividir mais as tarefas, para que aqueles que estão na frente comecem, porque às vezes as tarefas são árduas e exigirão deles, né? Vocês conhecem a história dos gansos? A formação dos gansos voam é uma formação interessante, né? Vamos ver um pouco o tema aqui, porque não vai dar mesmo, então nós vamos mudar um pouco, tá? Faz mal, não faz? Mas o mundo é tudo equipe, tá? Os gansos, normalmente, têm uma formação gansiática, né? E um grande exemplo de equipe para nós são os gansos. Vocês conhecem a formação dos gansos? Ela é em... Então vamos desenhar aqui, tem todo mundo obrigado a conhecer. Tá? Então vamos com a formação dos gansos. As formações dos gansos são formação assim. Ok? Os gansos normalmente, eles dão um exemplo muito grande de equipe de trabalho. Eles se acham nessa formação. Por que nessa formação? Porque nessa formação aqui, eles quebram o impacto do tempo e do ar. Então essa formação é uma informação para furar a resistência do ar. Então o que eles fazem? As aves mais fortes, que têm mais conhecimento, mais fortes vezes, mais vigorosas, elas estão aqui na frente. Porque elas têm mais experiência de voo e mais fortaleza. Então elas vão aqui na frente, porque é onde estão morrendo. O maior impacto contra a correnteza do ar da atmosfera está ali. Então o impacto é violento. Mas elas vão vir, eles vão jogando os filhotes, as aves mais frágeis dentro da formação. Quanto mais frágil, mais protegido ele está. E vão abrindo. Então o que eles fazem? Eles vão pegando as aves mais fortes, mais preparadas, vão descendo com elas. E os filhotes dos mais fracos vão jogando para dentro para defender. Ok? Proteger mais. E vão defendendo aqui, aqui e aqui essa formação. Então eles fecham lá, aqui e aqui. Tá? Mas uma coisa muito interessante. Como aqui é um trabalho muito pesado, eles vão revezando aí na frente. Então destrói. E é o que nós estamos fazendo às vezes. Não é porque nós vamos tirar o companheiro, porque já foi presidente tantas vezes, não. Às vezes nós precisamos descansar. Não é descansar aposentando ele na casa, não. Agora você não faz mais não, é um companheiro de experiência. Então nós não temos que dispensar experiência, não. Vivência, conhecimento, idoneidade moral, credibilidade. E credibilidade espiritual se faz com trabalho. Não adianta eu chegar aqui, eu tenho essa vida pronta. Então, se tem alguém aqui que tem 50 anos de atividade, que trabalha e trabalha, ele tem credibilidade, eles conhecem ele lá no mundo espiritual. Sabe o que é fulano? Agora, será que nós temos a credibilidade que o companheiro tem? Nós podemos até ter, mas às vezes a gente vai ter que caminhar muito essa estrada, ajudar muita gente, né? Tem muito bem.
Se eu trabalho com uma pessoa de 60 anos, eu tenho uma credibilidade como espiritual, se eu sou um companheiro que chegou hoje, mesmo que eu já fiz em outra vida. Do contrário, até ele chegar na posição de credibilidade que está lá no dirigente de 50 anos, faz uma diferença muito grande. Os obsessores olham para esse tal de Joãozinho aí, rapaz. Esse Joãozinho nunca ajudou ninguém, nunca fez nada. Esse sai do céu, meia dúzia de muita pensando o quê? Vamos ver se ele faz caridade mesmo, se ele ajuda o próximo, o às vezes o Joãozinho vai mostrando valente, né? E até às vezes nos surpreende e chega lá. Mas nós não podemos dispensar a experiência de quem, principalmente das práticas experiências. Agora, se elas estão fragilizadas, nós temos que fazer o quê? Julgando ela para frente da formação. Então nós vamos revezando. Então as posições muito largas, muito difíceis, que tem que falar não, que tem que às vezes dizer, né, impor determinadas coisas, que aquelas vezes que tem que falar não. Às vezes tem que comprar mensalidade, tem que pedir negócio, tem que não atender, né? Seria melhor a gente só avançar, às vezes a gente tem que tirar gente, tem que proibir, né? Mas por que fizeram isso aqui? Assim, até nosso lá que estava tendo devolução, não sei se vocês lembram lá, tiraram a carne lá, aí falaram, não, tem que ter carne, nós queremos carne. Nos lembram lá do nosso lá? Começaram a fazer um comércio lá com as sombras clandestinas. Aí que os benfeitores falaram, transfere o governador está muito manso, transfere um dirigente lá das regiões inferiores, para acostumar a lidar com ele. O nosso governador aqui está muito no amor. Aí fala, transferindo o governador para um plano superior, que já não dava mais conta do plano, descobrindo daquele lá de baixo, está acostumado a mexer só com trevoso. Ele chegou lá, prendeu o espírito, transferiu, acabou com a rebelião rapidinho, acabou com a carne, com a confusão, acabou rapidinho. Mas tinha que ser muito difícil. O outro estava dando conta, não é porque não tinha capacidade, porque o coração não estava no amor, não dá mais para ficar falando não, comprando a preço, tendo cara ruim, né? Então nós temos que aproveitar a nossa equipe. Mas uma coisa muito interessante desse trabalho de equipe é que os pensos de trás fazem. Não sabe? Não. Os pensos de trás fazem com aqueles que estão na frente. Eles estão proibindo para incentivar, proibindo para dar força, coragem àqueles que estão na frente. E nós aqui estamos proibindo para os nossos dirigentes, dando força para eles. Vamos lá, você vai fazer seu plano 800, nada, seu plano não vai dar 1000, aqui, seu plano. Nós estamos chamando os nossos dirigentes. Às vezes acredito, não vai dar certo, mas eu acho que não, tão difícil, cedo está complicado, as pessoas vão ver. Igual eu estou dizendo. Então quem está atrás aqui tem que funcionar, tem que estimular, tem que elogiar, né? Agora, nossa, essa parede está toda quebrada. Vamos elogiar o dirigente de dentro, 100% de todo, está tudo bem, trocou a carteira, nós muito obrigado. Vamos estimular as pessoas, valorizar quem está vinculando, né? Gente exigida, em todo o campo de atividade. Então nós temos que aprender com os gansos, estimular aqueles que estão na frente, né? Estimulando até com a nossa presença, com a nossa dedicação. Um menino, o evangelizador da criança, prepara aquela aula maravilhosa, dedica a semana, dias, aí chega lá, nós vamos fazer os nossos filhos. Nós estamos dormindo para o evangelizador ou não? Aí ele vai lá, chega lá, falta 3-4 meninos. O pai foi para o shopping, a mãe foi fazer o cabelo, atrasou no cabeleireiro, o outro tinha que buscar o carro e ia lavar, e o menino pensou na evangelização. Aí o professor, toda semana, falta um punhado de menino, você é evangelizador? Aí o evangelizador fala assim, meu Deus, estou dando tanto trabalho, estou ninguém, não aparece ninguém, feriado, somos todo mundo, né? Mas
desanimando, vai. Agora, se a sala está cheia, ninguém interessado, os pais estão satisfeitos, todo mundo apoiando, então o quê? A gente fica mais animado. Então nós temos que estimular, ouvir. E outra coisa interessante que faz os ganchos no trabalho de equipe. Quando um adoece, machuca, ele não dá conta de continuar comendo, né? Então eles determinam um gancho que faça a desça com ele para ajudá-lo a tratar. Então eles não deixam um companheiro sozinho, sempre vai junto com ele. Aí aquele ganso sai da formação, acompanhado por outro ganso que aguarda ele se refazer e depois levanta o voo de novo e volta pegando o grupo. Então isso é um exemplo interessante para a gente, porque às vezes adoece um companheiro nosso e a gente larga para lá. Ninguém faz uma visita, ninguém acompanha o companheiro. Então é preciso a gente acompanhar os nossos companheiros. Olha, a dona Maria é nossa médica aí, há 20 anos, vai com alguém ruim, vamos dar o apoio, olha, vamos lá da paz, a senhora precisa de quê? Designa alguém para acompanhar o caso, nós não podemos acompanhar, vamos lá, para a pessoa sentir apoiada, sentir que tem amigos, sentir, que está do lado é tão bom, assim, é ótimo, principalmente nas coisas e nos momentos difíceis, né? Não tem hora, a gente não precisa de nada, a gente precisa só ter um filho para o seu lado, ou alguém que está ali. É isso? Então nós temos que aprender até com os membros da natureza desse trabalho de equipe. E na mediunidade nós temos que fazer isso. Primeiro, envolver uns os outros na defesa vital. À noite, orar uns os outros, minha equipe de trabalho espiritual aqui. A dona Maria e o seu João toda noite pensando em volta o outro, não de volta. Porque todos nós somos sentados, somos precisados. No trabalho também, trabalhar com a mente, envolvendo. Se o doutrinador está trabalhando com o médium restritivo, então nós envolvemos o médium na corrente de força do nosso pensamento, envolvemos o espírito, envolvemos o doutrinador, porque nós estamos trabalhando com ele. Mentira. Se o médium fala perdoa, nós fortalecemos a forma mental que perdoa, porque aí a forma mental é muito mais forte, porque pensamento é energia. Então nós temos que aprender a trabalhar em equipe. E as ideias têm que ser fortalecidas, no campo do bem, nos objetivos, nos ideais. Então nós precisamos somar sempre nos objetivos de crescer, de evoluir, de amparar. Precisamos nos perguntar: quem somos nós nessa casa? Uma palavra de amor, de esperança? Ou somos alguém que tudo critica, tudo com defeito, tudo reclama? É preciso nos perguntar quem somos nós aqui nessa casa. Um companheiro sempre disponível ou alguém que não pode? Luz ou trevas? Esperança ou desânimo? Alegria ou tristeza? Amor ou intriga? Paciência e tolerância? É preciso nos perguntar no nosso grupo qual é a nossa influência. Porque todos nós exercemos influência uns dos outros. E esse grupo tem um psiquismo de encarnados e tem um psiquismo espiritual. E cada um participa tem responsabilidade desse psiquismo. O fracasso de alguns será o fracasso de muitos. Assim como o sucesso de muitos será o sucesso da maioria. Então, o fracasso de atividades espirituais não é comprometimento de uma pessoa só, não. É comprometimento de todos nós. Assim como as vitórias, assim como o sucesso. Então, é preciso nós termos visões abrangentes da nossa responsabilidade no trabalho espiritual. Nenhum de nós é chamado em qualquer atividade por acaso. O Cristo pode desenvolver essas atividades sem a nossa presença, mas nos ofereceu a oportunidade de nós nos redimimos através dela. A bênção não é da casa,
A bênção não é dos benfeitores da vida maior. A bênção nossa, porque todos nós somos velhos profundamente fracassados na estrela da vida. Trazemos passados muitas vezes engordados de crimes, de erros, de fracassos e múltiplas áreas. A mediunidade é para nós a porta bendita. O trator, o arado que nos propicia a oportunidade de andarmos o nosso inferno com mais sabedoria, te amparando, te consolando, libertarmente, muitas vezes escravizando no coro, de impondo mãos através do passe, curar corações que nós muitas vezes ferimos e magoamos, de luz e de Deus, é a nossa oportunidade. Por isso, amigos, impunidade, trabalhar para uma casa espírita, não é trabalhar para o dirigente, nem para a séria, é trabalhar para nós mesmos. E trabalhando para nós mesmos, ali está a nossa encarnação de libertação, o nosso altar para o poder. É preciso não esquecermos disso, né? Das tarefas espirituais, são as tarefas muito sérias, em qualquer dimensão. Lembremos disso, né? Às vezes a gente passa as atividades materiais da vida na frente de tudo, mas as atividades espirituais são atividades extremamente importantes para o nosso progresso e a nossa evolução. Se a gente não puder passar as atividades espirituais um pouco mais na frente do objetivo da encarnação, o progresso e a evolução, pelo menos igualar, né? Então, se nós formos faltando a nossa atividade mediúnica e espiritual, a gente pergunta assim: se eu for apresentar, eu faltaria no meu trabalho? Né? Se aquela justificativa for plausível para a gente faltar no nosso trabalho material, no trabalho espiritual nós vamos até aceitar o comprometer. Mas se ela não for plausível para faltar no trabalho material, o que ela vai ser para voltar no trabalho espiritual? Hoje tem um aniversário lá na minha casa. Algum de nós ousaria ligar para o nosso chefe na hora que a gente não vai trabalhar, tem aniversário do filho? Você já pensou um médico ligando ao hospital e falar: eu vou fazer cirurgia, eu não vai fazer aniversário, eu vou organizar a festa? Por que na atividade espiritual a gente tem a coragem de fazer isso? Será que a gente esquece na vida, talvez, situações muito mais complicadas e que muitas vezes nós somos médicos? Não que nós não devemos fazer as festas do dia, doutorado, não. Afinal, quem vai pagar as festas somos nós, né? Assim, e quem dá festas são os dias. Concorda? O convidado não vai se quiser, mas quem dá festas vai pagar são os dias. Isso. Eu vou fechar aqui. Nós estamos aproximando, o salário foi pouco no nível aqui, o pagamento de férias está atrasado, é só ponto espiritual, né? Nós estamos querendo receber na terra mesmo, estou dizendo, é 9 horas, foi muito feito, viu? E eu, particularmente, fiquei muito feliz de receber o convite de vocês, porque especialmente eu tenho gratidão pelas situações que a gente tem aqui. E aqui foi das primeiras reuniões mediúnicas que eu sentei, dirigida pelo seu Frederico, né? Que era um grande doutor, né? Muitas coisas eu aprendi com ele. E companheiros que eu aprendi a amar e respeitar, exemplo do Islam, né? Foi presidente da casa. Eu acho que foi presidente, eu nem sei se foi, né? A qual algumas vezes eu sentei com ele, eu fui presidente da Conferência de Eventos, o Célio nos apoiava na mesa do Escola na mesa do jornal, na questão do visual, de palestras, que naquela época o Célio estava muito próximo, a Marlene mesmo, né? O próprio Arnaldo, que também foi presidente dessa casa, o nosso companheiro de casa hoje foi na regional, né? Então nós somos muito gratos a essa casa e temos grandes alegrias. E eu gostaria de ressaltar uma coisa: essa casa
e sabemos da seriedade, da honradez daqueles convidados dessa casa, de todos aqueles que venham suceder aqueles que já passaram. Nunca se esqueçam disso, para que a gente possa comemorar muitos e muitos aniversários na certeza de que estamos vivendo de nós. Muito obrigado e meu abraço carinhoso a cada um de vocês. Continue em frente, né? Vou pedir,